Bem-vindos, senhoras e senhores, ao review do primeiro episódio de WandaVision, a primeira série live action aí do MCU, que finalmente chegou ao Disney Plus e hoje a gente vai comentar tudo do primeiro episódio com spoilers, cara. Então, já fica avisado que vai ter spoilers, então depois da vinheta vamos descobrir se vale a pena assistir WandaVision ou não. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal caso você goste desse conteúdo, cara. A gente vai fazer reviews todas as sextas-feiras, assim que acabar o episódio de WandaVision. Então, se inscreve aqui pra você não perder nada da nossa cobertura do que vai acontecer nessa série. E eu posso afirmar que esses primeiros episódios já deram muitas dicas legais do que vai rolar. Bom, uma coisa que eu queria ressaltar é que finalmente estamos na fase 4 da Marvel. Ela finalmente estreou depois de anos aí de espera. Finalmente estamos na fase 4 da Marvel e olha, eu acho que ela começou muito bem, cara. É legal ressaltar também que a gente tem uma nova abertura aí do logo da Marvel Studios. Ele mostra os momentos ali de Vingadores Ultimato, como por exemplo o Capitão América com o Mjolnir e vários outros momentinhos ali da Saga do Infinito que aconteceu, cara. Então eu gostei muito da nova abertura da Marvel, já acho que começou muito bem, ela já revela ali muita coisa, né? Já fazem mais de 2 anos aí, praticamente, que estreou Vingadores Ultimato. Então é muito legal a gente já entrar com os 2 pés na porta, mostrando que a gente tá numa nova fase, mostrando que as coisas vão mudar no MCU, cara. Mas vamos falar do primeiro episódio aí, porque eu achei ele muito legal e eu vou comentar tudo que acontece aqui com spoiler. Bom, o episódio abre com a Wanda e com Visão chegando em uma pequena cidade onde é revelado que eles acabaram se casando. Isso não é revelado através de falas, o que é muito interessante, ele é revelado através de uma musiquinha ali, meio que como se fosse a abertura da série, já que ela é uma sátira das séries dos anos 50, né? Aquela série em que o marido e a esposa, eles têm os seus dilemas, eles ficam ali tendo confusões, coisas bem banais assim do cotidiano lá dos anos 50, mas que aqui funciona muito bem, que inclusive é uma coisa muito legal, porque é impressionante como a Marvel, ela tem esse poder de fazer as coisas não tão importantes pro MCU, algumas cenas não tão importantes, uma narrativa não tão importante, mas que ao mesmo tempo consegue prender a gente, consegue deixar a gente na mão ali, porque é a Marvel, a gente tá interessado em saber o que vai acontecer nesse universo e a gente tá interessado em saber o que vai acontecer com esses personagens, cara. Então é muito legal essa construção aí do WandaVision. Eu achei muito interessante o jeito que eles fizeram a série, porque eu acho que apresenta essas sitcoms dos anos 50, por exemplo, para uma audiência mais jovem que talvez nunca tenha assistido uma sitcom dessa. Então eu gostei bastante da escolha que eles fizeram para adaptar aí a série. A série ela tem o tom ali meio I Love Lucy e Jean é um gênio. Aliás, as referências de Jean é um gênio são muito claras, porque a Wanda ela tá sempre usando ali os poderes dela, mais ou menos parecido com o que fazia na série. Eu não assisti Jean é um gênio inteiro, eu assisti alguns episódios com a minha mãe, assim, quando eu era moleque, mas foi muito legal ver essa referência e ter entendido essa referência. É lógico que a galera que assistiu todas essas sitcoms vai pegar muito mais referência do que a gente, que nunca assistiu, mas eu acho muito difícil uma pessoa que tenha assistido tudo isso, a não ser que você esteja fazendo uma maratona aí pra assistir essas séries dos anos 50 e pegar referências, cara, mas ainda assim é muito interessante a gente reconhecer alguns padrões dessas séries antigas. Bom, o episódio abre e a gente começa a ver como a Marvel explora muito bem esses personagens. A Wanda e o Visão, eles estão conversando ali na cozinha, e aí a Wanda começa a oferecer o café da manhã pro Visão e esse tipo de coisa, e ele simplesmente fala, olha, eu não preciso de comida, e a gente sabe que o Visão não precisa de comida porque ele é um androide, cara. Então é muito interessante também ver como a Marvel, ela explora como seria a vida cotidiana desses personagens, por mais que eles não precisem necessariamente se adaptar a serem seres humanos. O Visão pode continuar sendo um androide, mas ele tem uma vida ali cotidiana na qual ele vai ter que se adaptar e não precisa viver igual a gente, que precisa comer, que precisa dormir, que precisa ir ao banheiro. Então, isso é muito interessante na série, eu gostei bastante desse tom que eles deram pra ela. E, na sequência, a gente vê ali que num calendário deles, a Wanda pergunta, então, você tá preparado pra hoje? O Visão fala, tô, porque o que vai ter hoje? E aí eles ficam ali discutindo, a Wanda fala, meu Deus, como assim? Você esqueceu que dia é hoje, não sei o quê. E aí eles olham ali no calendário e tem um coraçãozinho. Aí o Visão finge que entendeu ali o que tava acontecendo e vai pro trabalho. Nesse meio tempo, a Agatha aparece, a vizinha ali da Wanda, que é meio que uma sidekick dela nessa série. Ela meio que é uma mentora, assim como nos quadrinhos, né? E a gente fez um podcast comentando as expectativas de WandaVision, onde a gente falou que a gente acha que essa personagem é a Agatha Harkness, que também
era uma mentora da Wanda lá nos quadrinhos. Aqui ela não ensina nada pra Wanda sobre magia e essas coisas dos poderes da Wanda, mas ela auxilia a Wanda ali na vida de casado. Elas conversam ali sobre o relacionamento da Wanda, conversam sobre fofocas ali das coisas cotidianas que as pessoas faziam nos anos 50. Então é muito interessante ver como a Marvel adaptou esse quesito dela ser a mentora da Wanda em alguns quesitos. Eu acho que mais pra frente, se ela for revelada como a Agatha Harkness mesmo, ela pode muito bem auxiliar a Wanda com seus poderes, assim como nos quadrinhos, cara. Então vai ser muito interessante ver a construção dessa personagem. Eu estava com medo de não gostar da personagem, por ela parecer ser uma personagem muito fútil, uma personagem muito tosca, né, como a gente viu lá nos trailers, mas quando ela é colocada à prova ali na série, ela é bem interessante e ela faz um equilíbrio bem legal com os personagens, cara. Então eu espero que ela continue assim legal como nos 2 primeiros episódios. Bom, depois de um tempo a gente corta ali para o trabalho do Visão e a gente descobre que ele trabalha com sistemas operacionais. É interessante notar também que o Visão ele tá escrevendo mega rápido ali na maquininha dele, porque, como eu já disse, ele é um androide, então ele não trabalha na mesma velocidade de uma pessoa normal. O Visão ele se diz estressado ali pro colega de trabalho dele, porque ele não sabe qual evento que ele tem marcado pra Wanda, até que o chefe dele lá, o Mr. Hart, aparece. O Visão olha pra isso e fala, Mr. Hart, calendário, caraca, é isso. Então, hoje a gente tem um jantar com o meu chefe, e o chefe dele até fala, eu tô empolgado pra hoje, que não sei o que. Isso é muito interessante porque a gente vê uma construção aí desse mundo alternativo da Wanda, na qual as coisas vão se moldando conforme a necessidade delas se moldarem. Por exemplo, o Visão não sabia o que estava programado ali para o dia 23, que era o que estava no coraçãozinho. E aí o chefe dele, o Mr. Hart, apareceu e ele deduziu que o jantar ali era com o chefe dele. Então ele convida o chefe e a esposa dele para irem jantar na casa dele. Nesse meio tempo a gente tem um intervalo na série, na qual a gente vê um cara ali fazendo uma propaganda da TOSMate 2000 feitas pelas indústrias Stark, cara. É a primeira referência aí de outros heróis da Marvel, mas é engraçado notar que não é nem o Howard Stark, nem o Tony Stark que está fazendo essa propaganda. É um cara totalmente aleatório que já conhecia as empresas Stark nesse universo. É muito engraçado a gente ver como a Wanda ela conseguiu trazer muitas coisas do mundo dela para esse mundo de fantasia que ela criou, talvez na mente dela ou não. No meio do jantar acontece toda uma confusão, porque a Wanda achava que o Visão se lembrava que aquele era o dia do casamento deles. E aí o Visão ele leva o chefe e a esposa pra lá, e eles meio que vão fazer um jantar, então tem que ter comida. A Wanda, ela não fez a janta, ela não fez nada, ela tava esperando muito mais uma noite romântica ali com o Visão do que outras coisas. Mas no fim das contas acontece uma situação toda engraçada na qual ela se desespera e ela começa a perceber que ela precisa fazer a janta ali para o chefe do Visão, e nesse meio tempo o Visão tenta distrair o chefe e a esposa enquanto a Wanda vai preparando a janta. É muito legal perceber também como ela vai usando todos os poderes dela para fazer as coisas flutuarem. Então para ela fazer ali um frango, por exemplo, ela estrala os dedos, para ela pegar o vinho, servir o vinho, ela usa a magia, o vinho levita assim, vai até o copo, é muito divertido. É realmente uma referência muito clara a Jean é um gênio que também tinha muito dessas coisas, mas é muito legal ver essas coisas atualizadas para a linguagem de hoje em dia, ainda mais inseridas no MCU, cara. É meio que a gente tá assistindo uma série dos anos 50, do jeito que ela era feita, mas ao mesmo tempo a gente vê ali que tem umas coisas meio diferentes que conversam com a gente por ser personagens da Marvel. É muito legal, cara. Eu acho que todo mundo vai gostar desse primeiro episódio, porque ele é simplesmente muito divertido. Chega a um ponto que você fica meio, tá, pra onde isso vai? Mas ao decorrer do episódio, a gente vai tendo algumas revelações bem interessantes, e é muito mais interessante notar também que essas revelações interessantes, elas não são jogadas logo no começo. No começo, eles realmente exploram a proposta da série, que é uma sitcom ali dos anos 60 com os personagens. Então é muito legal ver como eles vão usando essas referências, mas aos poucos eles vão colocando pequenas pistas ali do que está acontecendo, por que essa confusão está acontecendo. Vale ressaltar que a gente viu a Wanda pela última vez lá em Vingadores Ultimato, cara. Era uma pegada completamente diferente, era um negócio muito mais sério. Ela estava ali morta, ela volta dos mortos, né? E ela quase dá um pau no Thanos, pra quem não se lembra. Se ela não tivesse sido afetada ali pela chuva de fogo do Thanos, ela teria derrotado ele muito fácil. Então é meio contrastante a gente ver essa nova realidade dela, de uma série meio dos anos 50, depois de ter visto uma série de ação ali com ela no Vingadores Ultimato. Ainda assim, eu acho que a proposta ela segue muito bem e é muito interessante. Bom, no meio desse jantar, a esposa ali do chefe do Visão, ela pergunta pra Wanda e pra ele de onde eles vieram, como eles se casaram, quando eles se casaram e por que eles não têm filhos.
Daí o clima do episódio muda totalmente porque a Wanda e o Visão eles ficam meio perdidos. O Visão não sabe quando ele se casou com a Wanda e a Wanda também não sabe quando ela se casou com o Visão, por mais que ela achasse que aquele era o dia do casamento deles que eles tinham que comemorar. A série vai ficando muito mais densa, vai subindo uma música tensa e aí a gente vê que acontece alguma coisa ali com o chefe do Visão. Ele começa a se engasgar e a gente percebe que a Wanda ela fica com um tom muito mais sério, além dela estar confusa, ela fica com um tom um pouco mais sério, então dá a entender que a Wanda criou isso para poder fugir das perguntas, ela meio que fez o cara se engasgar com os poderes dela. Acontece que o Visão ele também fica meio parado, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo, e a esposa ali do chefe do Visão, ela fica, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meio como se ela tivesse assim, tendo um glitch, cara. Então você vê que fala, caraca, que bizarro, o que tá acontecendo aqui? E aí a gente vê o poder da Marvel em trazer os poderes desses personagens à tona e explorar eles muito, muito bem. Depois que a Wanda sai desse estado meio catatônico, ela vê que o cara vai morrer, ela pede pro Visão usar a intangibilidade dele pra remover ali a comida da garganta do cara. Então é muito interessante a gente notar como a Wanda ela consegue manipular os poderes dela e como ela consegue machucar as pessoas por mais que ela não queira. Isso pode ser uma clara referência ao que vai vir acontecer na série, porque muito se fala que essa série é inspirada em Dinastia M, que é aquele quadrinho na qual a Wanda extingue todos os mutantes do MCU. Lógico que aqui ela não é revelada como uma mutante por enquanto, mas isso dá meio a entender que os poderes da Wanda vão estar ainda maiores no futuro da Marvel, como por exemplo em Doutor Estranho 2, que já foi confirmado que a personagem vai ter um embate ali com o Doutor Estranho, cara. Então é muito interessante a gente ver como essa série vai construir essa grandiosidade dos poderes da Wanda. Bom, no final, após o Visão salvar o seu chefe ali, eles meio que decidem ir embora, meio assustados com o que aconteceu, meio sem graça ali com o que aconteceu. E aí o chefe do Visão fala, olha, segunda-feira você vai ganhar aquela promoção, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E aí eles vão embora. Nesse meio tempo, a Wanda e o Visão sentem e eles começam a debater. Cara, a gente não tava casado? Quando foi que a gente casou? E aí eles falam, olha, eu não lembro, mas a gente pode casar hoje. Aí a Feiticeira Escarlate vai lá, cria uma aliança pra eles e fica declarado aquele como o dia do casamento deles. Então, no final, a gente vê os créditos subindo com nomes inventados ali pra série, não são nomes dos produtores reais, mas a televisãozinha vai fechando e a gente vê um agente da SWORD fazendo todas as anotações do que tá acontecendo e a série acaba aí. Então, o que dá pra gente entender no final desse primeiro episódio é que essa realidade da Wanda está sendo assistida pela SWORD. A SWORD, pra você que não sabe, é uma divisão ali da SHIELD, ela é meio como se fosse meio que a SHIELD, né? A SHIELD que deu certo, mas ela é uma divisão que trata de outros assuntos aí, como essa quebra de realidade que a Wanda está criando. Ainda não dá pra saber se essa quebra de realidade ela está sendo feita ao mundo inteiro ou em uma parte específica, em algum redoma. Eu acredito muito que essa realidade da Wanda esteja sendo feita apenas em um pequeno ponto ali do universo da Marvel e a SWORD esteja do lado de fora tentando entrar nessa realidade e conversar com a Wanda. Então, cara, isso foi tudo o que aconteceu no primeiro episódio de WandaVision. Eu achei simplesmente magnífico esse episódio. Ele é muito comfort, ele é muito interessante e os próximos episódios prometem dar muito mais respostas aí para o que está acontecendo no universo de WandaVision na Marvel, cara. Bom, mas é isso, eu espero que você tenha gostado do review aqui. Vale lembrar que ainda hoje a gente vai ter o review do segundo episódio aqui no canal, então se inscreve, ativa as notificações e deixa o like para você não perder nada que vai acontecer em WandaVision. Eu também vou pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, porque lá a gente também vai comentar sobre a série, e vale ressaltar que amanhã vai ter um Lampcast especial comentando os 2 primeiros episódios de WandaVision mais a fundo. O Lampcast é o nosso podcast, a gente fez essa semana um Lampcast aí comentando as expectativas para a série. Eu acho que ainda vale muito a pena você escutar, porque tem muitas coisas ali que a gente acertou e tem muitas coisas que a gente falou que provavelmente vão acontecer na série, cara. O link tá aqui na descrição e você será muito bem-vindo à família Lampcast e Lâmpada Nerd. Bom, eu vou ficando por aqui, mais tarde eu estou de volta para falar sobre o segundo episódio que também foi disponibilizado hoje no Disney+. Um abraço e alright.